Oi, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as emoções. E pensando na etimologia da palavra emoção, vem a ideia de movimento. Então, pensar em saúde emocional é pensar justamente nesse movimento dessas emoções. Quando a gente pensa na raiva, na alegria, na tristeza, no medo, no amor, nas emoções básicas, é a gente pensar como é que eu posso movimentar, vivenciar essas emoções sem negá-las, porque às vezes a gente ainda pensa que o fato de negar que vai fazê-la desaparecer, e às vezes é o contrário, aumenta. E como eu posso também observar essa emoção e não ficar colado nessa emoção, me identificando com uma delas. Se a gente parar para observar um pouquinho o nosso comportamento, as nossas reações, eu ouso a dizer que normalmente a gente tem uma emoção que a gente tende a colar um pouco mais. Ou o medo, ou a raiva, ou às vezes a pessoa tem uma dificuldade de acessar a tristeza, a raiva está mais no palco. E é isso que faz a importância desse movimento, é a gente não ficar parado, identificado com uma delas. Só que hoje eu queria falar um pouquinho sobre a emoção básica do medo. Toda emoção básica, ela tem um propósito, tem um objetivo. E aí eu vou ler um trechinho aqui do meu livro para vocês. O medo existe para nos proteger e preservar a nossa vida dos perigos. Ele ativa a nossa capacidade de defesa, nos faz fugir, paralisar ou lutar contra os inimigos, reais ou imaginários. Com medo, nos sentimos vulneráveis. Esse medo desregulado, ou seja, em excesso ou na falta, nos traz danos. Ele pode nos paralisar e a falta de medo pode nos colocar em situações de risco. O medo regulado pode ser pensado como a prudência que nos faz agir, porém com reflexões sem exageros, como também sem negações. Só que o que eu queria trazer aqui do medo é uma pergunta para vocês. Como você tem lidado com o seu medo? Esse medo, ele tá te protegendo ou ele tá te paralisando no sentido de perder oportunidades, perder possibilidades de dar cores para sua vida, alegria, beleza? Porque ao mesmo tempo que esse medo serve para deixar a gente numa situação fora de perigo, se proteger também demais do perigo, a gente acaba abdicando também de grandes possibilidades, de um colorido na vida que o excesso de segurança impede. Queria que vocês pensassem, como eu tenho andado com medo? Porque às vezes, eu me lembro que eu fiz um curso uma vez sobre terapia da aceitação e do compromisso e que essa frase ficou na minha cabeça. Às vezes a gente não tem que deixar esse medo desaparecer. Às vezes a gente pega esse medo e vai com ele. Vai com ele no sentido de prudência, não no sentido de parar a vida.